Como é o desenvolvimento de um médium umbandista? Embora esta questão seja bastante específica e a resposta varie de terreiro para terreiro, como a maioria das questões sobre ritualística e fundamentos, vejamos alguns pontos que devem ser observados. É fundamental uma avaliação minuciosa do médium com relação à Umbanda e suas próprias aspirações. É de suma importância que ele esteja certo de que é isso que deseja para si e para sua vida. Que entenda que a Umbanda é uma religião que o ajudará na sua evolução através da caridade e não é para resolver seus problemas. A casa que ele escolher para realizar este empreendimento deve estar o mais próximo do que ele acredite, entenda e queira para si. É fundamental que seja uma casa séria e comprometida com a caridade, ou seja, que seja realmente de Umbanda. As diferentes ritualísticas da Umbanda servem exatamente para atender às diversas aspirações. Por isso, antes de qualquer coisa, ele deve frequentar a assistência assiduamente, observar, envolver-se e estudar até ter certeza que ali é o seu lugar. Cada casa tem um critério para se fazer parte da corrente, procure saber qual é. Ao entrar para a corrente, deverá seguir rigorosamente as orientações do dirigente e da entidade-chefe ou das pessoas à sua ordem. E entender que não será umbandista dos portões para dentro do terreiro, mas sim de coração, corpo e alma. Deverá dedicar-se, educar-se, doutrinar-se seguindo as orientações recebidas, que sua conduta moral deverá ser constantemente vigiada. Participar de todas as sessões que esteja abertas aos médiuns novos, estudar e se dedicar com afinco, buscando sempre melhorar seus pensamentos, desejos e vontades. Buscar constantemente a evolução espiritual e moral, para assim poder preparar o seu corpo e mente para ser um bom instrumento para as entidades protetoras e guias. Buscar tudo isso irá facilitar a incorporação e o desenvolvimento de sua mediunidade, se entregue de corpo e alma, sem medo. É essencial lembrar que é um momento de adaptação, onde tanto médium quanto entidade estarão se afinizando. Não tenha pressa, o tempo que você levará para incorporar, dar passes, dar consultas, só dependerá de você mesmo, de sua dedicação, empenho e preparo seguindo as orientações que lhe forem passadas. É verdade que homens que trabalham com entidades femininas são gays ou podem se tornar? Não, não é verdade. O que determina a preferência sexual de uma pessoa é ela mesma e não a entidade, aliás, ninguém tem ingerência sobre este assunto. Isso é um pensamento machista e preconceituoso. A Umbanda não coaduna com pensamentos retrógrados. Ninguém vira ou se torna homossexual, ou ela é ou não é. Isso é uma característica dela e deve ser respeitado. O médium é um medianeiro. Um aparelho para a espiritualidade trabalhar pela expansão da caridade. Assim sendo, a entidade não interfere na personalidade do médium. Se não todos que incorporarem Ogum serão guerreiros, e quem trabalha com todas as linhas sofre de personalidades múltiplas. Então, se for assim, mulheres também não podem trabalhar com entidades masculinas, pois se tornarão lésbicas. Temos que mudar esta mentalidade e acabar com o preconceito dentro dos terreiros. A Umbanda tem lógica e coerência. O que deve realmente interessar não é a preferência sexual do indivíduo, mas o quanto de caridade e amor a pessoa tem para fazer e dar. O quão dedicado à espiritualidade ela o é, e o quão envolvido com o astral superior ela esteja. Como funciona a hierarquia dentro de um terreiro de Umbanda? Dentro de um terreiro de Umbanda deve existir organização e disciplina. E para manter essa organização e disciplina deve existir também um sistema hierárquico. Alguns terreiros dividem-se em parte administrativa e espiritual. A parte administrativa funciona como uma associação normal, com presidente, tesoureiro, secretários e outros cargos que possam vir a serem úteis na composição de seu estatuto. Já a parte espiritual é comum ser dividida da seguinte forma. Babalorixá e Alorixá são os dirigentes do terreiro, o sacerdote, Babalorixá ou a sacerdotisa e Alorixá. É o responsável espiritual por tudo o que acontece nas gírias, antes, durante e depois. São também chamados de pais e mães de santo. Eles têm a função de cuidar e zelar espiritualmente do terreiro e dos médiuns, orientar e dirigir os trabalhos abertos e fechados ao público. São os responsáveis em fazer cumprir as diretrizes estabelecidas pelo astral superior. Pai pequeno e mãe pequena são as segundas pessoas na hierarquia de um terreiro. Tem como função auxiliar e substituir quando necessário o Babalorixá e a Ialorixá. Outras funções específicas variam de terreiro para terreiro.
C. Médios de trabalho. São os médios que trabalham incorporados, cujas entidades já dão consulta e já passaram por todos os preceitos do terreiro, que também variam de terreiro para terreiro. D. De médias em desenvolvimento. São médios que, como o nome já diz, estão em desenvolvimento, ainda não passaram por todos os preceitos da casa. Em alguns terreiros eles podem dar passes, já incorporam uma ou outra linha de trabalho, mas não são autorizados a dar consultas. Estão sendo preparados para tornarem médiuns de trabalho. Ajudam no auxílio às entidades incorporadas. E Ecambonos são os responsáveis para auxiliar as entidades, esclarecer a assistência quanto às obrigações passadas, coordenar a entrada da assistência nas consultas e passes. F. Curimbeiro, tabaqueiro ou ogã é a pessoa responsável pela puxada dos pontos cantados e bater ou tocar o atabaque, quando utilizados pelo terreiro. Sua função é a de ajudar na evocação das entidades e auxiliar a manter a egrégora positiva da casa durante as sessões. Deixemos bem claro que todas as funções são importantes dentro da organização de um terreiro e nenhuma é melhor ou pior que a outra. O respeito e a disciplina devem sempre ser elementos básicos da convivência entre todos, deve-se tomar muito cuidado com a vaidade e a inveja, sentimentos que devem ser sempre repudiados por todo e qualquer umbandista. O que pode ou não dentro dos rituais praticados nos terreiros serem considerados de umbanda? Podemos observar a enorme confusão que as pessoas fazem em relação ao que faz ou não parte dos rituais da Umbanda e o que faz um terreiro serem considerados de Umbanda. Em primeiro lugar, a premissa básica para que se determine que um terreiro seja Umbanda é a caridade que se pratica no local. Não podemos confundir fundamentos com elementos de rito ou culto. Em primeiro lugar, é fundamental estabelecermos algumas premissas básicas para o perfeito entendimento a respeito da diferenciação do que seja fundamento de elemento de rito. Fundamento é tudo que existe velado ou não dentro do terreiro que o fundamenta e direciona seus trabalhos. Estabelece suas linhas de força trabalhada e cultuada, assim como a missão da casa. Ou seja, interfere e determina o resultado final dos trabalhos realizados. É estabelecido pelos dirigentes espirituais. Exemplo, firmezas ou pontos de força estabelecidos no Gongá. Elemento de rito é tudo que existe, velado ou não, presente ou não, que não interfere no resultado final dos trabalhos e nem na missão da casa. É estabelecido pelo sacerdote.